Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, 11 anos de idade, o menino argentino que é um grande jogador já muito cedo, mestre internacional aos 11 anos de idade, quem sabe 2025 seja um ano aí onde ele consiga uma norma para grande mestre, algumas normas, ou de repente se torne um grande mestre, não sabemos, muito cedo para dizer. O fato é que ele anda detonando aqui no xadrez online. A gente vai ver algumas partidas que ele jogou esses dias contra Dania, o Daniel Naroditsky, que é um super jogador dos Estados Unidos, jogou agora o Mundial de Rápidas e Blitz, foi muito bem nos dois torneios, né? Então é um jogador e tanto. E o Faustino Ouro tá aí, jogando contra ele, vamos dar uma olhada em algumas partidas. Você também quer melhorar no xadrez? A dica é o aplicativo XB Pro, já baixou? Tá nas principais stores aí na Play Store, também tá na Apple Store. Você também pode acessar online, xbpro.com.br. Tem ali cursos para você melhorar de 0 a mestre, tá? Curso interativo, feedback lance a lance, o conteúdo dos livros dos grandes mestres na palma da tua mão, de maneira gamificada, bem gostosinho. 15 minutos por dia ali, você vai ver o quanto que o seu nível vai melhorar. Faça como dezenas de milhares de pessoas, baixe o XB Pro você também. Galera, Daniel Naroditsky abre aqui a partida com o peão do rei. E4, temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos. Bispo B5, abertura Ruy Lopes. Beleza, A6, defesa morphe, bispo atacado. Pode ir para a variante das trocas. O Daniel prefere ir com o bispo em A4. Cavalo em F6, ataca o peão central. D3 foi jogado pelo Naroditsky. Também é muito comum aqui ir para o roque. Mas D3 aqui já não pode cair mais no ataque Marshall, né? O ataque Marshall, galera, é um ataque muito perigoso. Que pode seguir da seguinte maneira, né? Aqui com roque, C3 e D5. Esse aqui é o ataque Marshall, que é onde as pretas entregam esse peão central aqui e vão para um ataque poderoso. Pelo preço de um peão, as brancas têm um desenvolvimento ruim e as pretas têm um forte ataque, tá? Então D3 já não permite isso, não vai mais ter ataque Marshall. Se você não gosta de jogar contra o ataque Marshall, joga um D3zinho aqui que é sólido. B5, bispo atacado, B3, bispo vem para C5. E aqui A3 jogado pelo Naroditsky. Todo mundo coloca o rei em segurança e o Faust joga com H6, beleza. Bispo em E3, combate as casas escuras. E aqui o Faust decide ir para as trocas e segue com D6, possibilitando o desenvolvimento do bispo. Cavalo C3 traz o cavalo para o jogo. Bispo em E6 combate as casas claras. E aqui dama em E1. Naroditsky é muito comum nesse tipo de estrutura onde o peão ficou aqui, esse peãozinho dobrado. A dama dá um pouquinho de suporte e também prepara para levar a dama para a ala do rei. Bispo toma foi jogado, peão toma. O Faustino Ouro está acreditando que essas estruturas de peões dobrados podem favorecer aqui as pretas e segue com o melhor lance da posição, cavalo em E7, manobrando aqui o cavalo. Cavalo H4 diretamente foi jogado pelo Naroditsky, que vale dama 1 também dá suporte para esse lance, né? Porque muitas vezes, galera, você quer jogar um cavalo H4, mas você leva esse golpe aqui, né? E aí dá esse ataque descoberto. Então dama E1 cumpre várias funções nesse tipo de posição, né? Bom, vamos ver como seguiu lá. Cavalo E7, cavalo H4 e cavalo G6 aqui pelo Faust. E o cavalo do Naroditsky chega nessa poderosa casa de F5, né? Então Faust começa a sofrer uma pressão agora na ala do rei. Vai com esse contra-jogo agora com o lance D5. Cara, o Naroditsky chegando com dama G3, rei H7, tira o rei aqui da mesma coluna do rei. E aqui é possível jogar cavalo por peão, né? Aqui o Naroditsky prefere tomar de peão. E aqui então temos o lance cavalo toma e cavalo em E4. Na verdade, os computadores apontam que trocar e jogar H4 é mais promissor aqui. Na verdade, o que você vai fazer contra isso aqui, né? Vai vir um H5 com pressão lá em G7 e não tem muito o que fazer, não. Então, por exemplo, dama por, né? Aqui peão toma. O que o computador manda? Dama G4. É muito estranho, né? O computador é sempre muito esquisito. Mas aqui o ponto todo é a pressão lá em F1, é isso? Tem um G5 depois. É tudo muito estranho. Mas o fato é que aqui cavalo por D5 seguido de H4 pode trazer as melhores chances aqui para as brancas. É claro que vai para muita confusão. Não vai acontecer a linha da engine muito provavelmente, que é muito estranha. Mas seria uma boa possibilidade. Naroditsky preferiu trazer o cavalo para a casa de E4, o cavalo de D em E7. E aqui cavalo toma, dama toma e torre em F5. O Faust se segurou muito bem, se defendeu bem. Segue com torre de A em D8, contra-jogo para cima do peão central.
Torre de A em F1, vai por um ataque na ala do rei. Cara, que confusão. Faust segue acreditando com torre por D3. Torre H5 foi jogado trazendo as peças, mas esse lance é um erro e o Faust vai mostrar por quê. Na verdade, as brancas aqui deveriam jogar dama em F2, ok? E aí depois de torre por B3, torre F3. É muito difícil, mais uma vez, jogar esses lances, né? Começar a voltar as peças. Aqui o natural é querer atacar, né? Mas agora o Faust vai para um lance espetacular aqui, galera. Vai para o lance cavalo em F4. Quanto tempo o Faust levou para fazer esse lance? Ah, não foi aqui, perdão. Joga aqui o lance rei G8 primeiro. Podia ter jogado já cavalo F4. Aqui ele joga com rei G8, H4 e aqui ele encontrou o tema, né? Cavalo em F4. Quanto tempo ele levou aqui? 10 segundos, galera. Que super lance jogado aqui pelo Faust. O ponto todo é que aqui a partida seguiu com torre por cavalo. Vamos entender o que acontece esse peão por cavalo. Aqui tá tendo essa cravada, né? Torre por G3 vai ser jogado. Então torre por cavalo acabou sendo jogada aqui. É claro que dá para jogar alguma outra coisa, do tipo só tirar a dama, mas aqui a torre tá atacada, né? E se você tirar a torre, tá vindo o cavalo em E2 aqui. Que belo lance do Faust, cavalo em F4, né? Cara, que reação. As pretas agora já estão com uma vantagem muito forte. Torre toma foi jogado para não perder a dama. Peão toma a dama por F4 e aqui torre em E8. Faust continua colocando pressão. Porque, galera, não adianta ganhar uma qualidade, não é jogo ganho, né? Então tem que jogar com energia ainda. Cavalo em F2 foi jogado, dama por E3. Que super lance do Faust. Não permitindo cavalo por torre, porque agora tá cravado. E depois de dama toma, essa torre toma salvando aqui a torre e mantendo aí a vantagem da qualidade. E o Faust vai para cima dos peões, dispara o peão para C4. Vamos ver a técnica aqui do garoto argentino. Dá mais mobilidade para a torre, né? Controla os saltos do cavalo, traz o peão, só não pendura nada, né? Só não fazer nenhuma besteira. Que bonito aqui o lance C3 dele, né? E aqui se você tomar de cavalo acaba tendo problemas. Por isso, cavalo A3 foi jogado, torre força aqui a troca das... Né? Aqui o Faust conseguiu forçar a troca das peças. E por isso, depois de mais alguns lances aqui... Não, acho que aqui é curioso que o Faust tem 1 minuto e pouco ainda. O Naroditsky continuou jogando, mas aqui ele abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, tá levando checkmate aqui, rei F2, está caindo torre por G2. Leva checkmate aqui em poucos lances, né? Faust, bela vitória para cima da Naroditsky, 87,4% de precisão, 78,5% para o Naroditsky. A gente vê que o Naroditsky começou melhor, botou pressão, mas, como a gente viu, o ataque era difícil de implementar, né? Para seres humanos. E o Faust conseguiu um belíssimo contrajogo com aquele cavalo F4, bonito lance. Agora é o seguinte, vamos ver o Faust jogando de brancas aqui contra o Naroditsky. Temos um peão dama C5 jogado pelo Naroditsky, indo para uma abertura bem diferente, a Old Benoni, a Benoni antiga. D5 foi jogado E5 diretamente, aqui C4, beleza. Temos aqui D6, os cavalos são desenvolvidos, cavalo C3 foi jogado, bispo E7, cavalo em F3, bispo G4, e aqui temos o lance cavalo D2. Que lance esquisito é esse? Vamos ver. Cavalo vem para F6, temos agora o lance H3 tirando o bispo para a casa de H5 e aqui dama B3. Esse lance é interessante porque dá mobilidade para o peão central. A ideia é ganhar um tempo para cima do peão de B7, mas tirar a dama dessa diagonal para rasgar o peão no centro. Roque foi jogado e aqui a ideia dele não era exatamente capturar o peão, apesar de que pode... Mas aí você vai mexer a dama, vai ter que mexer essa dama mais 1000 vezes e o desenvolvimento ficou esquecido, né? Por isso o Faust segue com E4. Cavalo BD7, bispo E2, o Faustino Ouro nunca quis capturar esse peão, só se alguma hora puder, né? Já desenvolvi, já protegi o rei, já fiz tudo, agora esse peão tá de graça, eu vou tomar, né? Aqui A6 seguiu na partida, temos bispo por H5, cavalo por H5 e aqui cavalo em F3. Conseguindo lutar aqui pela casa de F4, né? O cavalo sai da frente do bispo, mantém a pressão aqui no peão de B7. Muita gente acha estranho não capturar em B7. O ponto todo, galera, é que o xadrez não é questão pura e simplesmente material. Quando a gente avalia uma peça, o jogador iniciante, ele simplifica sempre a avaliação de uma posição com a contagem pura de material, não é assim? Na escola... Terminou, bateu o sinal, terminou a aula, pô, a partida tá no meio, o que os alunos fazem lá? Conta material, falou, pô, eu tenho uma dama a mais aqui, eu tenho uma torre a mais, ganhei, né?
E a gente, muitas vezes as pessoas elas têm essa tendência natural de avaliar a posição pela quantidade material. E não a avaliação material é um, né, dos elementos de avaliação de uma posição, que tem segurança do rei, que tem atividade das peças, que tem estruturas de peões, cooperação entre peões e peças, um monte, né? Um monte de coisas ali para você poder avaliar uma posição corretamente. Então, por isso que não é assim, deu para capturar um peão, eu vou tomar. Às vezes não é bom. Bom, G6 foi jogado aqui pelo Naroditsky, Roque coloca o rei em segurança, F5 ataca ao centro, dama por B7, finalmente, coletou madeira, colocou no bolso, falou, agora eu já protegi, o rei já desenvolveu, eu vou pegar esse peão. Torre B8, dama por A6, pega outro peão. F por E4, cavalo por E4 e o Naroditsky, meus amigos, aqui é o seguinte, ele pensa o seguinte, cara, eu tenho muita peça chegando aqui na ala do rei, eu vou sacrificar isso aqui logo e vou atacar. Torre por F3 foi jogado aqui pelo Naroditsky. A questão é, será que Faust vai conseguir defender agora esse ataque que tá chegando, meus amigos? Porque é perigoso, a dama chega aqui em H3, o cavalo em F4, aqui é checkmate, né? Então vamos ver. Dama em A4, Faust já traz aqui uma possibilidade de defender a posição. Dama em F5 chegando, rei G2 protege o peão de H3, que frieza. Torre vem pro ataque, torre F8 foi jogado, dama D1 vem proteger o peão de F3 e bispo em H4 traz mais uma peça pro ataque. Faust tranquilamente joga cavalo G3, tentando trocar um pouco de peça. Cavalo em F4 foi jogado, bispo toma. E aqui o ponto todo é que se peão toma, cavalo leva a dama embora, né? Então, por isso não dá não dá tempo. Bom, aqui o rei tá em xeque, bispo toma e por isso dama toma. E a partida seguiu com o lance dama em E2. O Faust calmamente vai levando aqui a dama. Pode pensar em trocar aqui a dama daqui a pouquinho. Dama G5 foi jogada e aqui A4 exclama. Quando eu vi esse lance, eu tava vendo ao vivo aqui a partida. Eu falei, caramba, o moleque conseguiu ter a frieza e a calma de tá pegando fogo aqui na ala do rei, né? O rei dele tomando tiroteio de tudo quanto é lado. E a frieza de falar, não, aqui tá sob controle. Bora eu agora jogar na ala da dama e jogar toda a atenção pra lá, né? Bom, o Naroditsky não se sente desviado, segue com o cavalo em F6. Aqui é importante o lance dama em E3. Aqui propondo a troca de damas e, na verdade, forçando a troca de damas. Não tem como evitar, né? O Faust esperou esse lance aqui, que a dama agora não pode voltar, a dama F6, nada disso, né? Que sensacional. E aqui sim, aqui tá suave, né? Aqui tá suave. Vamos ver a técnica agora. Torre B8 foi jogado. Torre protege o peão. Podia disparar o peão de A, não. Ele joga sólido, Faust. A5, A6, rapidamente. B3 protege o peão. Temos aqui trocas. O rei vem pro jogo. O Faust joga agora com rei F2. Vai levando o rei também um pouquinho ali pra ala da dama, né? Centraliza aí o rei. Agora ataca o peão. Tem um novo alvo. Deixa o peão de A. Parte para cima desses caras aqui. Esse lance é interessante porque peão toma, o cavalo ganha casa de 5, ganha um tempo. O Faust toma de rei, que é o melhor lance. Captura em G5 e depois de mais alguns lances aqui, né? Esse lance aqui é interessante porque parece que ele quer ir atrás do peão, mas na verdade ele só deu a casa de G7 para outra torre e não tem mais defesa. E por isso o Naroditsky abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Esse moleque joga muito. 11 anos de idade, pensa isso. Acabou de fazer 11. Não é que ele tem 11 para fazer 12, não. Já seria assustador, né? Já seria assustador. Mas ele tá com tanta gordura para queimar, tá com tanta folga o nível dele, né? Lembrando que ele aprendeu na pandemia, né? Vocês lembram dessa história? O pai dele lá dava presente para ele a cada 100 pontos de rating que ele ganhasse, né? E o moleque não parou mais. Isso aqui é gostar de ganhar presente. Agora o presente ficou escasso. Tem que ser a cada 10 pontos de rating. Porque senão, como é que vai fazer? Agora já tá meio no limite aqui, né? É muito difícil ele crescer para 3.100. Ele já conseguiu. Caiu um pouquinho depois. Mas depois para 3.200, 3.300 só o Carlsen, né? O Carlsen, Nakamura. Bom, vamos ver mais uma então aqui para finalizar o vídeo. Peão do rei foi jogado pelo Naroditsky. E5, os cavalos são o cavalo C3. O Naroditsky joga muito essa abertura vienense aqui, costuma seguir com o bispo aqui em C4, cavalo em E2, muitas vezes vai jogar com F4, né? E tem ataques bem perigosos. Vamos ver como é que o Faust joga contra isso. Cavalo em F6, não receando aqui os ataques, né? Porque muitas vezes você não quer jogar o lance cavalo em F6 para também deixar o peão de F móvel, né?
Você pode desenvolver dessa forma, pode desenvolver de uma maneira simétrica, né? Eu faço isso. Cavalo F6 aqui, vamos ver, é bem arriscado. G3 foi jogado, bispo B4, bispo G2 e aqui roque coloca o rei em segurança. Cavalo de G em E2, C6, temos roque, D6, sólida a abertura aqui do Faust. D4 já ataca o centro, H6, na tranquilidade. A3, bispo A5, rei H1 foi jogado, dama em E7, cadê o desenvolvimento dessas peças? Ainda não tem uma casa muito boa para se comprometer com essas peças, por isso o Faust vai mexendo outras. B4, bispo B6, F4, E por D4, anotado, Rafa, lance 11, não desenvolver nenhuma peça se eu não souber uma casa boa. Cuidado, não sei se é muito bem por aí, não sei se dá para fazer uma regra geral disso. Cavalo toma, foi jogado, torre em 8, pesa no peão central. Bispo B2 coloca o bispo na diagonal, A5 estoura os peões, B5 e aqui A4. Rafa, nitidamente ele tá seguindo essa regra aí, meu. A gente acabou de descobrir um truque novo, é um truque do xadrez. Se você não tiver uma casa muito boa para desenvolver, não desenvolva. Olha aí, o que é isso? B por C6 foi jogado, B por C6, seguindo esse princípio. Na verdade aqui trazendo coesão, né? Você não quer ficar com os peões enfraquecidos, sem contar que o peão de B5 estaria... aliás, a casa de B5 estaria muito facilmente dominada pelas brancas, né? E5 foi jogado, peão toma, cavalo atacado, vem para a casa de G4, reação aqui do Faust, que é isso, meus amigos? Cavalo em E4 foi jogado, cavalo em E3, Rafa, essa estratégia aí deu muito certo, lance 18, tá chegando no lance 20, ele ainda não mexeu essas peças aí, anotei o truque, olha só isso que beleza. Dama D3 foi jogado, cavalo por torre, torre toma e bispo por cavalo. Ele não vai nunca mexer aquelas peças, Rafa. Bispo toma e aqui sim, no lance 21, né? Ele acorda essa turminha aqui que tava dormindo. Vamos lá, bispo E6, aqui foi jogado finalmente. Cavalo D6 foi jogado, a torre atacada vem para D8. C4 e agora também acordaram esse cara aqui. Cavalo D7 foi jogado. Bispo por C6, jogado aqui pelo Naroditsky, beleza, o Naroditsky tem uma qualidade a menos, é verdade, mas ele tem um peão a mais, tem um peão passado aqui agora, ganhou um tempo para cima da torre, torre vem para a coluna B e aqui C5, parafusando aqui, ó, parafusou o cavalo na casa de D6, que segundo o Ninzovic e também o Dr. Orfeu D'Agostini, esse cavalo pode valer por uma torre em algumas posições, né, o cavalo na sexta. Torre B3 foi jogado pelo Faust. Ele também quer o crião passado. Ataca a dama, ataca o peão. Dama em E2 foi jogado. Torre por A3. O Naroditsky não consegue capturar o peão de A4. Aliás, ele deveria ter feito isso, né? Quando? Aqui, né? Acho que C5 aqui parafusando o cavalo foi um erro. Aqui era importante primeiro se livrar desse peão aqui do Faust. Controlar a casa de B3, né? Aqui foi um erro, porque agora olha a reação aqui do menino Faustino Ouro. Bispo em E4 foi jogado. Torre A2 aqui atacando a dama. Dama vem para casa de E3. Torre B8 ganha espaço, ganha mobilidade. Coloca um binóculos. A partida seguiu com C6. Aliás, eu não sei se o certo é binóculos ou binóculo. É binóculos, né? Não sei. Postem aí nos comentários. Eu nunca soube isso. Se o certo é binóculo ou binóculos. Porque usa óculos. Então é normal pensar que é binóculos. Mas eu não sei se é binóculo. Tô na dúvida. Bom, Rafa, volta aí pra partida. Cavalo F8 foi jogado aqui pelo Faustino Ouro. Cavalo B7 tapando aqui a visão. Aqui jogou lama no binóculos. E aqui, dama B4 foi jogado. Colocando pressão na casa de B7, mas dando suporte também pro crião passado. E também preparando para trocar as damas. A posição tá pegando fogo. Torre B1 foi jogado, dama C4. Torre C1 persegue a dama, dama B3 com o dedo na cara. Dama toma, peão toma, dispara o peão. C7 foi jogado pelo Naroditsky. E agora, cara? O que fazer, cara? B2 jogada aqui pelo Faust. Porque a gente fala torre C8 até é possível, mas tá vindo um cavalo D6 e é difícil lidar com isso. A máquina fala que ainda dá para jogar um B2 aqui, ou até mesmo lance torre A4, mas vai para um território aqui bem perigoso, né? O Faust vai para esse lance espetacular aqui, B2. E a partida segue agora com o lance torre B1. Melhor teria sido bispo por B2.
melhor teria sido bispo por B2, e aqui depois de torre por B7, por exemplo, bispo toma, torre por B2, confusão lascada, né? Peão promove, bispo toma, a gente poderia ter essa posição com chances para os dois lados. Creio que tenha sido isso que o Faust calculou quando jogou o B2. Mas Naroditsky erra aqui, porque ele faz o lance torre B1, e agora tá lascado, torre C8, e aqui já não funciona cavalo D6 porque a torre não tá mais dando suporte pro peão. Por isso o bispo por B2 foi jogado, e agora cai o peão de C7. E aqui, quando eu vi essa posição, eu pensei, pronto, agora o Faust vai ganhar, né? Agora vamos ver a técnica do garoto, porque resolver a posição ele resolveu. Cavalo D6 foi jogado, um cavalo na cesta horizontal, cavalo D7 coloca pressão no peão central, por enquanto está protegido, rei G1, cavalo C5, bispo atacado, volta e o cavalo rapidamente chega para cima do bispo. Bispo por cavalo, torre por bispo foi jogado, recupera a peça, bispo vem para C1, torre na sétima. Bispo em E3, a outra torre na sétima. Dizem que duas torres na sétima ganha a partida. Torre G2, mas depois de simplesmente bispo C4, Naroditsky quase levando mate. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mais uma vitória aqui do Faust. Como é que é o jeito melhor aqui? Torre de G em E2. Aqui já caiu peça, né? Aqui simplesmente já caiu peça. E o mate também está próximo, né? Uma posição completamente vencedora. Uma torre a mais um rei aqui levando mate, né? Na verdade, os computadores já dão mate em 7 aqui. Faustino Ouro, mais uma vitória aqui contra o Naroditsky. Esse moleque é um espetáculo, né? Muito bacana ver esse argentino jogando, 11 anos de idade. Pessoal, ele só faz 12 em outubro, se eu não me engano. Só em outubro. Então a gente ainda vai ouvir falar muito nele esse ano, né? O menino de 11 anos aí. Que vamos lembrar, galera, daqui a 6 meses ele tá outro nível. Daqui a 9 meses é outro nível de jogo, né? O menino tá numa evolução constante aí. Vamos acompanhar esse nome aí, porque vale a pena. Podemos ter aí a próxima geração, né? Porque a gente teve lá o Bobby Fischer, Gary Anand, Kasparov, né? Aí Magnus Carlsen, agora tá naquela zona, né? O campeão mundial é o Gukesh, mas tem vários jogadores ali do mesmo nível. Tem que ter um que se destaque, né? Vamos ver se esse jogador vai ser o Faustino Ouro, ou o próprio Gukesh, ou alguém que se desenvolver mais, né? Porque você fala assim, Rafa, mas o Gukesh é o campeão do mundo. De fato, né? Mas a impressão que a gente tem é que ele foi muito bem no torneio de candidatos e jogou muito bem o Mundial, né? E um grande feito, um enorme feito. Mas, se você perguntar assim, será que ele ganharia num match contra o Fabiano Caruana? Não sei. Talvez sim, talvez não. Será que ele ganharia no match contra o Ricardo Nakamura? Talvez sim, talvez não. Contra o Erigaisi, talvez sim, talvez não. Contra o Pragnananda, contra o... E por aí vai, né? Firuja, e por aí vai. Nepo... Então, difícil. Hoje a gente não tem um nome que se destaca, a não ser o Magnus Carlsen, né? Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!